Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. E cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, saudações a todos aqueles que estão nos ouvindo ao vivo ou a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, aí nas gravações no site da Levir, a loja esotérica virtual, que com seus associados patrocina esse programa Lux Esotérica, que visa levar temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia para todos que estão buscando na internet. E muito especialmente estamos levando para vocês, ouvintes, aqui os temas do livro O que há além da morte, do grande ocultista, maçom, bispo da Igreja Católica Liberal, Charles Webster Leadbeater, que deixou para nós um legado de maravilhosos livros como esse que nós estamos estudando com vocês, e esse muito especificamente porque nos traz realmente instruções sobre esta grande fase da vida para a qual, infelizmente, a nossa educação formal ou informal não nos traz praticamente nenhuma informação, que é a vida após a morte. Com certeza, ouvintes, a vida continua após a morte, e Leadbeater, aqui no segundo capítulo do seu livro, vai nos falar a respeito disso, nos trazer mais informações. E ele começa nos dizendo aqui sobre esta arrogante ignorância dos povos ocidentais da nossa civilização moderna, que acha que não há informações a respeito desse mundo além desta vida material. E Leadbeater nos diz: é realmente estranho que entre nós esteja tão difundida a ideia errônea que compara a morte a um ignoto país de cujas fronteiras nenhum viajante pode voltar. E mais estranho ainda é saber se em todas as nações do mundo e em todas as épocas da história regressaram frequentemente viajantes daquele país. É certo que esses grandes erros são, em sua maior parte, peculiares a nós ocidentais e constituem um dos produtos da singular modalidade de civilização que tanto nos enfatua. Se a Europa é a pátria das últimas civilizações que têm dominado a Terra com seu poderio militar, suas descobertas científicas e suas invenções mecânicas, não é de se estranhar que a Europa se identifique com este mundo material onde nós estamos e considere suas opiniões e doutrinas como as únicas dignas de se ter em conta. No entanto, a Europa não é mais do que um pequeno rincão do mundo, e os europeus são uma raça relativamente muito jovem, com todo o vigor, mas também com todas as arrogâncias e inexperiências próprias da mocidade. E não é raro dissimularmos nossa ignorância, assegurando dogmaticamente que nada pode se saber da vida depois da morte, e a maneira de considerarmos esse problema é um dos piores exemplos que damos ao mundo. Se a teologia não estivesse se desviando quase totalmente, por infelicidade, da doutrina da reencarnação, muito outra teria sido a ideia popular sobre a morte. O homem convencido de que morreu, muitas vezes antes de sua presente existência, olha esse trespasse muito mais filosoficamente do que quem o considera uma experiência absolutamente nova e sobrecarregada de pavorosas contingências. Neste conceito não cabe dúvida de que todos os viajantes voltam de outros mundos, embora os mais evoluídos demorem para voltar um período médio de muitas centenas de anos. No outro conceito muito diferente, há porém viajantes que voltam muito antes, em circunstâncias chamadas aparições, que são realmente
grandes provas da vida após a morte. E com certeza, ouvintes, o que Leadbeater quer enfatizar é que, infelizmente, a nossa civilização ocidental tem feito muitos progressos materiais, mas sempre às custas do apagar da luz espiritual dentro de nós. Os ocidentais se transformaram numa civilização extremamente racional, mas que esquece a essência do ser e consideram, inclusive, muitas vezes, com desdém, toda essa farta literatura e experiência daqueles que relatam situações em que contactaram o outro lado da vida. Realmente é uma civilização muito jovem essa nossa, se comparada com as civilizações do Oriente, da onde verdadeiramente vem essa luz e onde o conceito da reencarnação é ampla e popularmente difundida. E realmente, no final das contas, ouvintes, cada um de nós é um viajante que retornou desse mundo espiritual para onde vão os mortos. Porque a não ser que nós creiamos de que esta é a nossa primeira vida sobre essa terra e que nós estamos aparecendo aqui por acaso, porque os átomos do universo estão se trombando e vão se colidindo até que chega o momento que estou eu aqui diante desse microfone falando para vocês e vocês aí do outro lado do computador me ouvindo. Crer no acaso e crer na sorte, ouvintes, é realmente um pensamento completamente vazio, porque o universo não é regido pelo acaso. Se nós estamos aqui agora, ouvintes, é porque há um motivo. E o motivo é aquilo que foi estabelecido pelos grandes ocultistas do Oriente, os grandes yogis, que disseram que Deus tem um plano para esse nosso universo. E esse plano chama-se evolução. Nós estamos aqui para evoluir, para fazer esse movimento, ouvintes, da ignorância até a sabedoria. Então, daqui por diante, Leadbeater vai falar realmente de situações que nos dão indícios justamente da vida após a morte. E as aparições, não é? O surgimento de fantasmas, daquilo que aqui no Brasil, no nosso folclore, nós chamamos de assombrações, às vezes de almas penadas e tudo mais, são o primeiro indício de que realmente sobrevive a vida após a morte. Então, sobre as aparições, Leadbeater nos diz aqui: há alguns anos era moda ridicularizarem-se as pessoas que tinham a sorte de deparar face a face com um morador do mundo habitualmente invisível. Embora suas aparições não fossem então provavelmente menos frequentes do que agora, os que as viam naturalmente as guardavam para si, temerosos de perder sua reputação de sensatos numa sociedade materialista. Entretanto, nesses últimos tempos tem havido na opinião pública uma reação favorável a esse respeito. Ao escarnecedor dos fenômenos psíquicos, não se tem agora em conta de uma vigorosa mentalidade, mas sim de bastante ignorância e presunção. Quando existe uma sociedade de investigações psíquicas que conta entre seus membros com conhecidos cientistas como Sir William Crookes e Sir Oliver Lodge, e com homens públicos como Lord Balfour, e quando essa sociedade divulga grossos volumes de lúcidos relatórios sobre tais fenômenos, considerando-os
dignos de cuidadosa e demoradas investigações, não se coaduna mais a alguém cioso de estar em dia com sua cultura, soltar o parvo e antiquado grito de papagaio, dizendo que essas aparições são mera superstição. O exame imparcial que se refere às aparições nos demonstra que em todos os países do mundo há relatos comprovados da volta eventual dos mortos. Esses visitantes raras vezes relataram pormenores do mundo de onde procediam, embora muito possa inferir-se da comparação e cotejo de vários casos. Porém, de qualquer forma, a sobrevivência do homem depois da morte está demonstrada por todos os que sem preconceitos investigaram esses relatos. Com certeza, as inúmeras, realmente incontáveis histórias de relatos de aparições de pessoas mortas realmente são o primeiro indício, o primeiro, mas não o maior, como nós vamos ver, dos indícios de que realmente há a vida após a morte. Também nos dá esse indício a prática do espiritismo, que vai nos comentar aqui Lady Bita. Sobre ele nos diz: para voltar à Terra, muitos mortos têm se aproveitado dos meios que lhe proporcionam o espiritismo moderno. Sei que perfeitamente que nestes casos tem havido muitas fraudes e mistificações, porém também sei, por observação pessoal, que os investigadores perseverantes e laboriosos têm tido ocasião de encontrar a verdade por este meio. No entanto, a menos que sejam espertos ou realmente clarividentes, possuindo esse poder superior, correrão o risco de cair sob a influência de entidades mistificadoras ou em algum dos muitos alçapões de que está cheio o caminho dessa espécie de investigações. Por mim, procurarei analisar cuidadosamente mais adiante alguns fenômenos do espiritismo. Entretanto, os aluziremos como outra fonte onde podem obter informações da vida do além-túmulo todos os que desejem conhecer algo dela. Objetar-se-á que, por muito valioso que seja o testemunho espiritista, fica desvirtuado pela sua inconsistência, porque variam notadamente as informações dadas pelos espíritos em diferentes épocas e lugares. Isto é real, e de modo algum afirmarei que toda prova espírita seja igualmente admissível. Porém direi que, na maior parte dos casos, as entidades comunicantes dizem a verdade, tal como a entendem, e que a discrepância entre as suas comunicações dimana quase sempre da diferença de suas respectivas opiniões, e de modo algum por intencional embuste. Por exemplo, a maioria dos espíritos que se comunicam mediunicamente na Inglaterra e América do Norte descrevem o estado após a morte como uma vida que se desenvolve progressivamente na chamada Summerland, ou a Terra do Verão, que no fim das contas não passa de um glorificado arremedo do mundo terrestre. E quando dão algum ensino religioso, limitam-se quase sempre ao cristianismo, que é menos rígido e mais amplo do que o ortodoxo, embora muito vago, conquanto seja de índole inconfundivelmente cristã. Tão habituados estão ali a semelhantes comunicações que tive uma grande surpresa ao assistir no Ceilão a uma sessão espírita em que todas as entidades haviam sido budistas em sua última encarnação e encontravam corroboradas as suas ideias religiosas, exatamente da mesma forma que os cristãos da Inglaterra e América do Norte. Mas estas discrepâncias se explicam facilmente ao notar-se que,
Depois da morte, como antes dela, cada coisa atrai a sua semelhante, e as pessoas da mesma raça, religião ou casta permanecem ali agrupadas e tão afastadas do resto da humanidade como aqui no plano físico o estiveram. Então, Leadbeater lança a mão aqui das comunicações dos espíritos que têm comparecido às sessões mediúnicas, justamente para nos indicar que realmente esta também é uma fonte de provas da vida do outro lado da cortina que nos separa do mundo espiritual. Mas é bom sempre fazer aqui alguns comentários para que nós já estejamos, né, de acordo com o que vai nos acontecer, ouvintes, mais cedo ou mais tarde, cada um de nós vai estar lá do outro lado. E não pensem que a pessoa melhora ou piora simplesmente porque ela perde o corpo físico. Na verdade, o indivíduo permanece exatamente o mesmo. Cada um de nós, no mundo espiritual, será a soma da nossa cultura, dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Só que subtraído do nosso corpo físico. Então, da mesma forma, como acabou de explanar aqui Leadbeater, de que nós nos organizamos aqui no mundo físico em nações em que se fala a mesma língua, onde se tem as mesmas crenças religiosas, no mundo espiritual, no mundo astral, as coisas acontecem do mesmo jeito. Ou seja, as pessoas se reúnem principalmente pela mesma língua e também principalmente pela mesma crença religiosa. É raro realmente as pessoas que transitam entre esses diversos grupos, e as pessoas acabam formando grandes comunidades, grandes conglomerados que aos olhos do clarividente parecem realmente grandes cidades, como essa que Leadbeater menciona. E como a matéria astral é muito menos resistente ao pensamento do que a matéria física, porque nós temos que convir, ouvintes, que nós vivemos, a maior parte dos seres humanos, nós vivemos atualmente aqui na Terra cercado de coisas artificiais. Essas paredes que estão à nossa volta, esses equipamentos, a nossa roupa, os nossos adornos, os nossos equipamentos em geral, todos foram projetados pela mente humana e foram executados, foram forjados pelo manejo da matéria que as diversas profissões já desenvolveram ao longo dos séculos. Então, a matéria no plano físico nós a modelamos de acordo com a nossa vontade. E nós sabemos quão difícil é modelar a matéria física. Agora, no mundo espiritual, no mundo astral, que é o primeiro dos mundos espirituais que nós acessamos após a morte, já não há tanta dificuldade. A matéria astral, ela se molda de acordo com os nossos sentimentos e com os nossos pensamentos. E quanto mais nítido o pensamento e quão mais nítido a sensação, a emoção, mais facilmente se modela o mundo espiritual. Então é muito fácil para as pessoas que estão lá do outro lado criarem verdadeiras cidades, moldarem prédios e habitarem inclusive dentro desses prédios, e praticamente não há, queridos ouvintes, por incrível que se pareça, não há nenhum benefício que nós tenhamos aqui no plano físico que já não tenha sido copiado lá no mundo espiritual. Lá se encontram modelagens de prédios, de carros, de aviões, de televisores, de rádios, de computadores,
e muitas coisas existem lá que nem existem aqui ainda. Na verdade, a maior parte dessas coisas são criadas lá no plano espiritual primeiro, e depois de tanta vibração é que os inventores aqui da Terra acabam captando essa ideia e também criando esses equipamentos aqui. As pessoas vivem, se organizam praticamente de forma idêntica a que nós temos aqui. Mas a crença, ela é um dado que une profundamente as pessoas e não há como escapar disso. Então os cristãos acabam se unindo e formando comunidades, e como o Leadbeater disse, os desencarnados que são budistas também se agrupam, aqueles que são judeus, aqueles que são shintoístas, que são católicos, que são protestantes, e todos eles acabam percebendo que muitas daquelas ideias religiosas que eles tinham realmente não são muito exatas com relação a essa vida após a morte, porque a vida continua lá do outro lado, e tanto a aparição dos fantasmas como o surgimento dos espíritos aí nas sessões mediúnicas, elas também nos comprovam isso. Mas o Leadbeater aqui segue nos falando com relação a essa questão das comprovações. Ele nos fala de um método mais seguro para termos certeza dessa existência dos seres no outro mundo. E ele nos diz aqui: embora seja indiscutível que, por comparação das diversas aparições por meios mediúnicos, se possam obter conhecimentos relativos aos estados post-mortem, há, no entanto, outro método muito mais preciso e satisfatório para se adquirir todos os pormenores da vida no outro mundo, segundo nossa inteligência os compreende enquanto permanecemos no plano físico. É perfeitamente possível que os chamados vivos entrem neste outro mundo para investigá-lo à vontade, comunicar-se com seus moradores e, retornados à existência física, descrever tudo quanto tiverem visto. E vamos explicar a possibilidade desse fato. O corpo físico com o qual cremos estar tão familiarizados não é o único veículo por cujo meio a alma humana pode se manifestar. Nem são os 5 sentidos os únicos canais pelos quais se recebe o conhecimento do mundo exterior. Já dizia o grande São Paulo, há muitos séculos atrás, que há corpos terrenos e corpos celestiais. E embora com isso se referisse talvez ao elemento do homem, que segundo os teósofos supera em nível ao mundo astral, suas palavras calham a este estado superior. Porque é certo que todo homem possui um corpo sutil, um corpo de matéria mais elevada energeticamente do que esse nosso corpo físico. E uma análise cuidadosa demonstra que a alma dispõe de vários veículos com seus peculiares meios de percepção adequados ao respectivo plano da natureza. O estudante de teosofia não precisa explicação da teoria dos planos da natureza, mas quem pela primeira vez estuda a religião sabedoria deve convencer-se antes de tudo de que em nosso sistema solar há uma série de mundos ou planos interpostos com sua respectiva densidade de matéria, sendo a do mundo físico apenas o plano inferior. É certo também que o homem corpóreo tem diversos graus de matéria correspondentes aos planos em que efetua sua evolução. E da mesma maneira como a habitual atividade dos sentidos corporais o capacita para receber impressões do universo físico, da mesma forma, quando ele desperta a atividade dos sentidos sutis,
está capacitado para receber impressões dos mundos desta matéria sutil que o envolve por todos os lados. Quando pela morte se separa do corpo físico, a alma ou ego humano se adapta às novas condições de existência e aprende a utilizar os sentidos do veículo imediato chamado corpo astral, que é o corpo que o capacita para compreender o mundo astral imediatamente superior, aqui é o plano físico, ou o mais interpenetrado no físico, porém de matéria menos densa. Portanto, para se conhecer a vida após a morte, basta aprender a utilizar os sentidos astrais durante a existência terrena. Indubitavelmente está latente em todos os homens a faculdade de percepção em todos os planos. Embora para a maioria de nós seja preciso evoluir longa e lentamente, até que nossa consciência possa atuar nos planos superiores. Todavia, em relação ao corpo astral, o caso é algo diferente, pois a consciência dos homens cultos, das raças mais adiantadas do mundo, não somente podem responder às vibrações da matéria astral, mas servem-se desse corpo sutil como instrumento e veículo. Então, na verdade, o que Leadbeater também quer dizer com isso, e vai nos falar aqui adiante, nós vamos tratar disso no nosso segundo bloco, é realmente a grande teoria e para muitos uma realidade. Eu posso dizer isso para vocês também, ouvintes. Para mim isso já é uma realidade, porque eu já pude comprová-la pela minha própria experiência, de que nós estamos realmente circundados. À nossa volta, ouvintes, existem outras dimensões, e a dimensão espiritual onde habitam os mortos está aqui conosco, apesar dos nossos sentidos não a captarem. E é simplesmente a densidade do nosso corpo físico que impede que nós vejamos ou sintamos essa outra dimensão, a primeira dessas outras dimensões, que é a dimensão astral. Mas como o Leadbeater vai nos contar aí na sequência, quando nós estamos dormindo e se projeta o corpo sutil que nós possuímos dessa matéria astral, então cada um de nós, ouvintes, durante o sono, pode visitar livremente o mundo dos chamados mortos, que na verdade estão mais vivos do que nós, podemos assim dizer. É naquele momento em que nós fazemos a chamada viagem astral, a projeção do corpo astral, nós passamos então a nos movimentar e a interagir com aquelas pessoas que estão lá do outro lado, conversando com elas, vendo-as, vendo inclusive outros tipos de seres que estão lá, como os anjos, os elementais e uma série de outros habitantes do plano astral, que são realmente muito diferentes aqui do plano físico. E muitas pessoas têm a memória dessa projeção, dessa viagem astral, e quando voltam, imprimem no seu cérebro essas impressões e têm vívidas memórias de terem visto, de terem conversado com pessoas que já morreram, e também os médiuns também que incorporam os seres que estão lá do outro lado, também nos dão provas, ouvintes, de que existe realmente a vida além da morte. E cada um de nós, se assim o desejar, pode investigar esse novo mundo que está aqui agora conosco, que nós não vemos com a matéria, mas que pode ser alcançado pelo nosso corpo astral. E é essa mais uma forma de comprovar, ouvintes, a existência do mundo espiritual, do mundo que está além dessa matéria densa. Mas nós vamos continuar falando disso no nosso segundo bloco.
Agradecemos muitíssimo a audiência daqueles que estão me acompanhando ao vivo, também aí nas reapresentações do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência e só estamos aguardando que você que nos ouve aí diariamente venha se unir aqui a nós, venha nos auxiliar, nos patrocinar para que esse programa e outras iniciativas como a nossa querida Rádio Esotérica FM, que está aí durante o dia todo tocando muito boa música. Precisamos do seu apoio para manter essa iniciativa no ar. Vamos ao intervalinho e voltaremos já. Esotérica FM. Boa música e você lado a lado. Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Sim, caros ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que está abordando nessa nossa nova série de programas a temática do livro O que há além da morte, usando aqui o livro homônimo de Charles Webster Leadbeater, esse livro que nos traz realmente muitas e muitas informações e considerações sobre esta vida que está além da morte. Na verdade, só existe a vida, ou a vida é um eterno contínuo. Quando existe a morte, na verdade, é apenas o ponto de mutação, o ponto de reversão entre os dois estados da própria vida. Pois, como nos ensina os princípios herméticos, sempre no mundo manifestado há um ritmo, há as polaridades. Então, a vida aqui na matéria, a ela se sucede a vida no mundo espiritual. E, com certeza, o tempo da vida no mundo espiritual é muito mais extenso do que a nossa vida aqui na Terra. Nós temos realmente a impressão completamente errada
de que nós somos um corpo e que temos a nossa alma, a nossa vida espiritual. Na verdade, quem existe para sempre e imortalmente é a nossa alma, mas periodicamente ela projeta a sua vida aqui na matéria e surge então um homem, uma mulher para buscar as experiências de que tanto a alma, o espírito necessitam. A nossa função aqui na Terra, ouvintes, é de vivermos a nossa vida e, através das alegrias e tristezas, das paixões, dos desenvolvimentos, dos estudos, nós então coletamos aqui subsídios, experiências para levarmos de volta por meio do portal da morte até a nossa alma essas experiências que vão se depositando encarnação a cada encarnação, e a nossa alma vai se tornando em cada vez mais forte, mais sábia. Dentro de cada um de nós habita um mestre, uma mestra, ouvintes, e nós faríamos muito bem se nós ouvíssemos esse mestre, se nós nos dedicássemos pelo menos alguns minutos por dia para orar, para meditar e ouvir a voz do silêncio que clama dentro de nós. Mas voltemos aqui ao tema das possibilidades, ouvintes, para comprovar a vida após a morte. E o Leadbeater, que já nos falou aqui sobre o corpo astral, que cada um de nós possui esse corpo astral, ouvintes. A aura astral ela vai de cerca de 60 centímetros a 1 metro além do corpo físico, formando um ovoide ao redor do nosso corpo. E na verdade é por meio desse corpo invisível que nós recebemos uma série de impressões do mundo espiritual. Inclusive é através dele que nós podemos nos comunicar à distância com as pessoas que nós amamos, e isso é uma coisa que todo ser humano já experimentou. Apesar de nós não vermos isso acontecer, mas quando nós gostamos de uma pessoa, e infelizmente quando nós também não gostamos de uma pessoa, ou quando a pessoa nos odeia, ou quando nós infelizmente odiamos outra pessoa, na verdade nós lançamos as ondas vibratórias do plano astral. Então é melhor falar do exemplo da pessoa que nos ama. As pessoas que muito nos amam lançam as suas vibrações no éter, no mundo espiritual, e essas ondas se deslocam e vêm até nós, e nós sentimos como que a presença dessa pessoa conosco. E no mundo espiritual, a partir do mundo astral, não existe, ouvintes, esse grande problema da separatividade que nós temos no mundo físico, onde muitas vezes a distância, muitas vezes a ignorância nos separa tão fortemente das pessoas. Nós vemos aí parentes, seres queridos que ficam separados uns dos outros no plano físico durante décadas e décadas, só se reencontrando tempos e tempos depois, o que obviamente gera muita tristeza entre essas pessoas. Mas no mundo astral basta você pensar na outra pessoa, basta você se emocionar, gerar aquela vibração. Se você conhece o nome, a vibração da pessoa, você se desloca até onde essa pessoa está. Então, o mundo espiritual, ouvintes, é um mundo de grande conectividade, de grande conexão. Basta saber vibrar. E então o Leadbeater vai falar da nossa vida durante o sono, que é o momento que nós podemos experimentar essa projeção do nosso corpo astral. E ele nos diz aqui: nossas condições durante o sono, não apenas quando se morre, porém também sempre que se dorme,
O homem separa-se do seu corpo físico e emprega o seu corpo astral. Embora durante o sono não se rompa o laço entre esses dois corpos e com muita facilidade ele volte ao plano físico. E isso é um ponto que muitas pessoas nos perguntam, né? Porque muitos já sabem que quando o corpo astral se separa do físico e vai para longe dele, ele fica ligado pelo chamado fio de prata, e muitas pessoas temem o rompimento desse fio de prata. Mas realmente o rompimento desse fio é praticamente impossível, e ninguém pode vir ali com uma faca, com uma tesoura astral e cortá-lo. Mas basta que o corpo seja chacoalhado, ou que nós começamos a chamar alguém que está dormindo, que esse fio é recolhido e o corpo astral volta rapidamente, se encaixa de novo no corpo e a pessoa desperta. Esta separação do corpo astral constitui o sono físico comum, porque em realidade quem dorme é o corpo e não o homem. Isso é muito importante, quer dizer, a vida continua nos planos espirituais mesmo quando o nosso corpo físico está repousando, está dormindo. Os homens cultos a que temos aludido já possuem os sentidos astrais suficientemente despertos para o observar, se assim o quiserem, e observar tudo o que os rodeia durante o sono e aprender muito desta observação. A maioria, porém, não o tem ainda desperto e desperdiça as noites numa espécie de ambiente sombrio, agoniada pelos pensamentos que a dominavam a adormecer. Tem faculdades astrais e mal as exercita. Está desperta no plano astral e, no entanto, não desperta para ele, pelo que só percebe com consciência muito vaga, se o percebe apenas aquilo que a rodeia. Pesa sobre essas pessoas o imemorial costume de uma longa série de vidas em que não exercitaram as faculdades astrais, que têm se desenvolvido lenta e gradualmente em seu interior, como uma ave, dentro do ovo. O cascarão das faculdades astrais está constituído por grande número de pensamentos concentrados, nos quais se engolfa o homem vulgar e o que o impedem de ver tudo o que acontece do outro lado do espesso muro por ele erguido com esses pensamentos. Às vezes, embora muito poucas, uma violenta comoção exterior ou um enérgico desejo interno podem rasgar momentaneamente tão espesso véu e abrir passagem para impressões definidas. Porém, ainda nesse caso, a rasgadura volta a fechar-se e imediatamente retorna o homem às condições anteriores. A lenta, porém segura evolução do homem dissipará no futuro longínquo a neblina que o envolve, de modo que pouco a pouco chegará a ser consciente do poderoso mundo de vida que o circunda. Pode também suceder que, uma vez conhecidos os fatos, ele desvaneça a neblina com perseverante e persistente esforço interior e consiga dominar a inércia resultante de longos séculos de inação. Isto é simplesmente o aceleramento do processo natural, que nada terá de nocivo se o desenvolvimento do homem se efetuar com igual rapidez nos demais aspectos. Se, porém, se despertasse sem ter alcançado ao mesmo tempo a energia mental e moral que naturalmente tem que preceder esse despertar, assumiria a responsabilidade de valer-se sinistramente dos poderes adquiridos ou de ficar atemorizado ante forças que não poderia dominar nem compreender. Ouvintes, realmente uma realidade oculta, é um tema muito esotérico esse,
mas que vale a pena nós também comentarmos. Que apesar de nós não estarmos conscientes desse corpo astral que nós possuímos, a verdade é que nós podemos utilizá-lo durante todas as noites em que nós estamos dormindo. Se nós nos conscientizássemos da sua existência, nós poderíamos nos deslocar no plano astral e visitar realmente os nossos antepassados que já faleceram, aqueles que ainda estejam lá no mundo astral. Mas muito mais do que visitar os mortos, na verdade o que vale visitar é o próprio mundo astral em si. Como nós já dissemos, um mundo muito plástico, um mundo que responde rapidamente aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. Mas, como Leadbeater alertou, antes que a pessoa possa despertar nesse plano, ela tem que ter aprendido a controlar, numa certa extensão, as suas próprias emoções. Porque como nós já comentamos também, no mundo astral, desimpedido pelo corpo físico, as emoções são realmente dezenas de vezes mais poderosas do que no plano físico. Então, se a pessoa acorda no plano astral e é uma pessoa que tem medo, uma pessoa que pela sua ignorância não conhece os tipos de habitantes astrais que existem e também a própria plasticidade do plano, em que as pessoas emitem cores, emitem sons e podem modelar monstros e construções e tudo que lhe der na telha, as pessoas realmente projetam no plano astral, que passa assim a ser um mundo fantástico praticamente de ficção científica, que fica como se fosse um parque de diversões que ficasse aberto 24 horas por dia, aonde você não tem noção de tempo nem de espaço, aonde há a quarta dimensão, e quando você vai para frente ao mesmo tempo parece que você está indo para trás, e quando você vai para cima parece que também está indo para baixo. É realmente um mundo muito estranho, em que sem a ajuda do cérebro físico nós temos que nos acostumar com tudo isso. E assim a pessoa precisa fazer alguns progressos aqui na matéria antes de que ela possa ser desperta. E há inclusive um grande trabalho, um grande campo de trabalho no plano astral, que é aquele preenchido pelos chamados auxiliares invisíveis. Ser auxiliar invisível é o grande trabalho no plano astral. Aquelas pessoas que já têm conhecimento e que têm principalmente a compaixão pelo nosso semelhante ser humano, têm realmente emprego à vontade ali no plano astral, porque a ignorância infelizmente também campeia naquele mundo. As pessoas que falecem aqui no plano físico passam para o mundo astral sem saber nada sobre aquele mundo, ficam num extremo sofrimento provocado pela sua própria ignorância, pois a pessoa morre e depois de alguns dias a pessoa desperta e faz alguns raciocínios muito rápidos. A pessoa percebe que morreu e o que ela vê não é exatamente o céu, e se ali não é o céu, a pessoa já conclui que está no inferno, e ela, imaginando que está no inferno, ela mesma já projeta as labaredas, as chamas, e há pessoas que passam semanas e semanas, meses e meses, às vezes anos e anos, se consumindo no inferno que ela mesma cria e que na verdade é uma ilusão da sua mente ignorante. E isso é uma coisa que acontece, ouvintes, e se não vai ali um amigo que é o auxiliar invisível para conversar com aquela pessoa
e informar a ela onde que ela está e mostrar alguma coisa diferente para ela, e dar a sua compaixão, a pessoa fica se fritando ali no plano astral como se ela estivesse realmente no inferno real, quando na verdade o único inferno que está ali é a sua ignorância, ou muitas vezes o apego às coisas da matéria, aos vícios terríveis que a pessoa tinha apego aqui na matéria, o cigarro, a bebida, as drogas, às vezes o sexo desenfreado, o apego à matéria, ao dinheiro, às situações, o apego às pessoas. Tudo isso é fonte de sofrimento, e realmente o auxiliar invisível se torna ali no psicólogo, no terapeuta ali daquela pessoa recém desencarnada, auxiliando que ela reencontre a sua sanidade. E ao se projetar no astral, então aí há as condições realmente de uma pessoa, mesmo ainda estando encarnada, ela já compreender o que é a vida após a morte, conversar com os mortos, ver qual é o estado que esses mortos estão e, obviamente, se ficar realmente completamente conscientizado, já sem nenhuma dúvida com relação à continuidade da vida, ouvintes, e jamais sofrer realmente dos terrores, dos horrores, dos medos que a morte acabam infringindo as pessoas que não buscam informação a esse respeito. Mas, finalizando esse capítulo, Leadbeater vai nos falar aqui também sobre essa preparação para o despertar no plano astral. Então ele propõe aqui um exercício de observação e nos diz: ao homem que inicia sua educação oculta, se ensina desde logo a abandonar os hábitos comuns de pensamentos vagos e a ver o novo e formoso mundo que o circunda, com o objetivo de poder atuar inteligentemente nele, embora de momento não se recorde no estado de vigília de suas experiências astrais, pois esta recordação depende da faculdade de transportar ininterruptamente a consciência de um plano para outro, e nada tem a ver com a aptidão de atuar livremente no mundo astral. Isso também é um fato interessante. Existem bloqueios que existem no corpo energético do ser humano que impedem exatamente a passagem desse fluxo de informação entre o astral e o físico. Aliás, esse bloqueio é muito útil porque a maior parte das pessoas realmente ficaria completamente louca se não houvesse esse bloqueio, se as pessoas realmente já vissem as pessoas do astral ao mesmo tempo que vissem as pessoas do físico, que ouvissem aquelas pessoas que estão lá do outro lado, ou então vissem as vibrações fortíssimas que estão no mundo astral, não só vissem como sentissem principalmente, porque no astral sentir é ver, por incrível que isso possa soar, e as impressões que existem no ambiente astrais são muito, muito mais poderosas do que qualquer coisa que nós temos aqui no mundo físico. Então, para que a pessoa tenha uma continuidade da consciência do astral para o físico, é preciso progredir até o momento que haja uma sutilização da energia do corpo energético e a pessoa então libere, rompa esse bloqueio e ela passa então a não mais dormir como as outras pessoas fazem, mas a pessoa simplesmente deita e continua a sua experiência consciente no mundo astral, e quando ela volta do astral, ela se encaixa novamente no corpo e o cérebro então passa a se lembrar de tudo que a pessoa fez. Mas continuando aqui, então, porém,
no transcurso da evolução se desenvolve também a faculdade de recordar. E o homem então tão consciente no plano astral como no físico, de sorte que tanto pode utilizar os sentidos e faculdades astrais em vigília como no sono. Quando a este estado vê ao seu redor o que chamamos os mortos, é capaz de estudar sem dificuldade as condições em que vivem e de nos informar pormenores da existência da vida além túmulo com exatidão. Das informações desses observadores, obtemos as mais completas e satisfatórias ideias sobre o outro mundo. É certo que as observações só se subministram e nos fornecem provas diretas ao próprio observador. Porém, mesmo os demais constituem um testemunho de primeira mão, apoiado na investigação pessoal. Se vemos que certo número de investigadores opera independentemente para depois comparar entre si o trabalho que coincide nos pontos capitais, o valor da prova ficará poderosamente aumentado. E quando, além disto, vemos que as investigações confirmam plenamente, em alguns casos explicam os ensinamentos dados sobre esse ponto pelas religiões mais antigas do mundo, não poderemos pelo menos deixar de reconhecer o inestimável valor do testemunho, e seria loucura recusá-lo em discussões acerca desta matéria. As hipóteses estabelecidas pelos investigadores são as únicas que satisfatoriamente explicam as diversas classes de fenômenos psíquicos que de contínuo se oferecem ao nosso estudo. E segundo já dissemos, não há nas antigas e verdadeiras doutrinas do cristianismo nada que se oponha a estas hipóteses. Cremos que para os estudantes teósofos continuamente ativos no plano astral, sua existência é tão evidente como a do plano físico, e por isso há entre nós um número de investigadores sempre crescente, para os quais o mundo astral já não é objeto de discussão, e sim de conhecimento. A multidão de fatos conhecidos e comprovados por este meio é de valor muito grande, pois nos mostra a morte como um incidente da vida imortal, que de modo algum nos deve entristecer nem atemorizar, mas, ao contrário, cabe-nos aceitá-la como o trânsito para a mais alta e verdadeira existência. E aqui então termina o segundo capítulo desse livro de Charles Leadbeater, O que há além da morte, realmente enfatizando, ouvintes, que para muitos, aqueles que desenvolveram a sua consciência astral e que, pela sutilização dos seus corpos, possuem a chamada continuidade de consciência, a vida dos mortos, na verdade, se transforma na vida dos vivos que estão lá do outro lado da vida. E a qualquer um de nós, ouvintes, qualquer um de vocês pode, se assim quiser, se desenvolver, ouvintes, para projetar conscientemente o seu corpo astral e comprovar isso que nós estamos dizendo aqui, ouvintes. Há um mundo que existe ao nosso redor de matéria sutil, um mundo astral, e é para lá que nós vamos depois da morte. E se porventura aqueles que me ouvem não desenvolverem as suas faculdades interiores antes da morte, aguardem que quando chegar o momento, depois de algum tempo, vocês vão despertar daquele outro lado, e espero que essas palavras possam ter ajudado alguma coisa, pois é melhor alguma informação do que informação nenhuma. E agradecemos, ouvintes, aí a grande audiência que está nos sendo concedida aqui ao vivo, tanto nesta noite, mas também aí nas manhãs, nas reapresentações. Muitíssimo obrigado. Termina aqui mais um programa, mas eu convido a todos vocês para uma última vibração
Vamos encerrar esse programa fechando os nossos olhos e buscando uma conexão com o nosso eu interno, o brilho da chispa divina nos nossos corações. Vamos, ouvintes, nesse momento procurar compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, assim seja. Que essa chispa divina da espiritualidade dentro dos vossos corações se desenvolva cada vez mais a cada instante que vocês a invocarem e sempre que vocês estiverem atualizando a sua vida espiritual. É a esta causa, ouvintes, a esta luz esotérica que está no coração de cada um de vocês, é a serviço dessa luz que esse programa existe. E agradecemos uma vez mais a sua presença, a sua audiência. Nos despedimos aqui, desejando a todos um ótimo descanso, a todos aqueles que estão me ouvindo aqui ao vivo durante a noite e aqueles que estão me ouvindo pela representação. Tenham todos um ótimo dia. Saudações a todos vocês, com um forte, um fraternal, um caloroso abraço aqui de Osmar de Carvalho. Espero reencontrá-los na próxima edição do programa Lux Esotérica. Até a próxima oportunidade. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua